Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Quinta-feira eucarística na TV Evangelizar e nós estamos juntos mais uma vez para ouvir a palavra de Deus neste programa que tem o objetivo de nos aproximar da palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você já para a gente começar. Existe um propósito de Deus para a nossa vida? Será? O que você acha? Existe ou não existe um propósito para a nossa vida? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E hoje é quinta-feira eucarística, uma oportunidade maravilhosa da gente entender a vontade de Deus para a nossa vida, conversar com Ele, adorar Jesus, estar na sua presença, não é verdade? E eu quero convidar para você vir comigo diante da palavra de Deus. Queremos rezar com você, rezar por você. De maneira especial também hoje, a gente quer rezar por Dom Mariano Manzana, ele que é bispo da diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e está fazendo aniversário. Então a nossa oração também a Dom Mariano Manzana. E a gente quer rezar junto com você, nesta quinta-feira eucarística, pedindo a Jesus sacramentado, que nos dê a graça de um dia abençoado, de um dia na graça de Deus. Reza comigo essa oração a Jesus sacramentado. Ó Jesus, sabemos que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Nós desejamos consolá-lo pelos sacrilégios e pecados com que és ofendido neste sacramento admirável. Nós nos unimos aos coros dos anjos para adorar-vos. Nós nos unimos aos coros dos santos para adorar-vos. Nós nos unimos com toda a igreja para adorar-vos. Nós os oferecemos esta oração em reparação pelos pecados, sacrilégios e blasfêmias com que és ofendido. Louvado seja para sempre. Amém. Quinta-feira eucarística da TV Evangelizar, você acompanhava as imagens da Capela do Santíssimo Sacramento. Você pode fazer o seu pedido de oração, você pode mandar para nós a sua intenção e juntos, diante de Jesus sacramentado, apresentar o seu pedido, a sua oração. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Diante de Jesus sacramentado, entender a sua vontade para a nossa vida. E a partir de agora, então, convido você a acompanhar comigo esse vídeo, que vai falar um pouquinho sobre esse propósito de Deus na nossa vida. Uma pesquisa da ASMA Brasil apontou que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho atual. Entre várias razões, nas categorias de cunho interno, a falta de propósito é a principal causa das insatisfações, representando 89% do descontentamento das pessoas. Ou seja, as pessoas que trabalham apenas pelo salário no final do mês são mais infelizes? Então, viver de forma alinhada com o propósito é uma opção muito interessante para encontrar a felicidade. Então, como encontrar o propósito para a vida plena? Minha gente, essa é uma pergunta que mexe com a gente, né? Como que a gente faz para ser feliz de verdade? Você já parou para pensar nisso? O que é a felicidade? Olha, quero dizer para você que a felicidade plena, ela está em fazermos a vontade de Deus. Sim, porque Deus ele tem um plano para a nossa vida, Ele tem um propósito para a sua vida. Você que está acompanhando a TV Evangelizar agora, saiba disso. Lá em Jeremias, Deus vai dizer que antes que no ventre nós fomos formados, Ele já nos conhecia, Ele já nos consagrava como profeta das nações. Por isso, meu irmão, minha irmã, se a gente quer ser feliz de verdade, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus e colocar a nossa vida na vontade de Deus. Nossa, Tiago, mas isso é difícil de fazer. Como que eu vou entender a vontade de Deus? Veja, a palavra de Deus, ela já nos dá as orientações que nós precisamos. Há quem diga que a Bíblia, que a palavra de Deus é o manual do cristão, não é verdade?
E de fato, aqui nós encontramos respostas, aqui nós encontramos direção espiritual para a nossa vida. E eu trouxe aqui um versículo só, mas que contém nele uma grande sabedoria. Você pode acompanhar comigo lá no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Gente, de fato, existem muitos planos no nosso coração. E isso é bom. Nós somos movidos pelos nossos projetos, pelos nossos planos. Ali nós nos entregamos. Agora, o que nós precisamos fazer? Aproveita que hoje é quinta-feira eucarística. Apresenta os teus planos e os teus projetos diante do Senhor. Você vai ver a diferença. Porque muitas vezes aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente planeja para nós, talvez não está em conformidade com aquilo que Deus planejou. E eu vou te falar mais uma coisa. Deus não vai mostrar para nós o seu propósito. Não vai. Porque muitas vezes, se Deus mostrasse para nós o seu verdadeiro propósito, é provável que a gente diga não ao propósito de Deus, não é verdade? Porque a gente tem esse desejo de fazer a nossa vontade. Mas é caminhando que a gente vai entendendo o propósito de Deus. É quando a gente olha para o nosso passado e a gente entende, fala, olha, agora eu consigo compreender o propósito de Deus para a minha vida. Então, fazer a vontade de Deus, muitas vezes, é essa disponibilidade, é se entregar, é apresentar-se diante de Jesus sacramentado. E hoje é quinta-feira eucarística. É um momento maravilhoso, uma oportunidade maravilhosa de você se colocar na presença de Jesus e perguntar para Ele quais são os planos de Deus para a minha vida. Quantas vezes você, ao tomar uma decisão, você fez essa pergunta para Deus? Às vezes você queria comprar um carro ou comprar uma casa, você perguntou para Jesus se era da vontade dEle? Você entregou os teus sonhos na mão de Deus? Olha, isso é lindo, gente. Porque pode ter certeza, não existe um sonho que nasce no nosso coração sem antes ter nascido no coração de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós também que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. É por isso que esta palavra de Provérbios vem garantir para nós que muitos são os nossos planos, mas o que se realiza de verdade é a vontade de Deus. E na nossa vida, gente, o que pode acontecer? Quando a gente realiza os nossos planos sem consultar a Deus, a gente pode até conseguir ter êxito, mas será que a gente vai ser feliz de verdade? Então, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de você abrir o seu coração e entregar a sua vida nas mãos daquele que verdadeiramente sabe o que é melhor para nós. Aquele que verdadeiramente sabe o caminho que a gente deve seguir. E nós temos a ajuda da Santa Igreja, nós temos a ajuda da vida dos santos, nós temos a ajuda dos nossos irmãos, para caminharmos de mãos dadas. E tenha certeza que o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é um propósito de felicidade. Ou melhor, é um propósito de céu. É para isso que nós viemos a este mundo, para aqui ganharmos o nosso céu. O propósito de Deus para mim e para você é a santidade. E nós podemos, durante toda a nossa vida, encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, as orientações que precisamos para tomar as melhores decisões. E encontrar e saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente trouxe aqui também, gente, uma tela do Papa. O Papa sempre com sua sabedoria a nos orientar. Olha só o que o Papa Francisco diz. O amor mais puro é a humildade de aceitar os propósitos de Deus. Nos ajude a chegar até nele e nos dê a vida plena e eterna. Eu vou repetir. O amor mais puro é a humildade de aceitar os propósitos de Deus. Nos ajude a chegar até nele e nos dê a vida plena e eterna. Está vendo, gente?
A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está em realizar a vontade de Deus, em realizar o propósito de Deus para a nossa vida. E no programa Com a Palavra, no segundo bloco, a gente quer ainda conversar um pouquinho mais sobre isso, conhecer Jesus nos 4 evangelhos, com o Frei Marcelo, não é verdade? Isso ajuda a gente a entender o propósito de Deus. Nós vamos ir para um breve intervalo, é rapidinho, a gente volta já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta, programa Com a Palavra nesta quinta-feira eucarística, já com as imagens da Capela do Santíssimo Sacramento. Gente, aqui na obra Evangelizar, existe também a capela virtual. Você sabia que entrando nesse site, você consegue colocar o seu pedido em 10 segundos. O seu pedido ele é impresso diante do Santíssimo Sacramento, ele já é apresentado ali na urna da Capela do Santíssimo Sacramento. Então aproveita agora e já coloca o seu pedido de oração, coloca o nome da sua família, entra lá no site da Capela Virtual e apresenta o seu pedido, porque hoje é quinta-feira eucarística, é o dia onde nós adoramos Jesus sacramentado no altar, em espírito e em verdade, o nosso encontro com Jesus, que se faz presente na Eucaristia e que se faz presente também na palavra de Deus, quando ela é partilhada, e quando ele diz, né? Quando 2 ou mais estão unidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está conosco, porque nós estamos com milhões de pessoas nesse momento, acompanhando o programa Com a Palavra. E você que já acompanha o programa Com a Palavra, sabe que nós estamos vivendo neste tempo um quadro muito interessante, que tem ganhado aí muitos corações Brasil afora, que é Conhecendo Jesus nos 4 Evangelhos. E nós já estamos aqui com o Frei Marcelo. Bom dia, Frei, a sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe e abençoe toda a equipe também da Evangelizar. Amém. E vamos mais uma vez, né, Frei? Conhecer Jesus nos 4 evangelhos. Olha, esse quadro está dando o que falar, Frei. A gente agradece a todos os comentários, as perguntas. O pessoal tem mandado pergunta também, tem colocado nos comentários lá do YouTube. Inclusive, eu convido você a acompanhar toda a programação da TV também no canal do YouTube. É um grande arquivo com muito conteúdo de qualidade, né? Com muita programação. Ali você encontra sobretudo no YouTube da TV Evangelizar. Mas vamos lá, Frei. Nós estávamos no nosso último encontro falando, né, já sobre Marcos, conhecendo Jesus, através do evangelista Marcos. E eu me lembro muito bem que o senhor falava sobre Pedro, sobre, como é que é a palavra que o senhor usava? Uma misteriosa coragem de assumir seus erros, é isso? Inaudita coragem de assumir os seus erros. Que inaudito quer dizer misterioso. Nesse trabalho todo que estamos realizando, estava meditando, Tiago, como o Evangelho de Marcos é uma catequese, e os nossos catequistas, eles não têm tanto conhecimento que os evangelhos, como estão hoje já bem detalhado para nós, passou por séculos. E nos primórdios do cristianismo, nós tínhamos pensamentos diferentes. Por isso que aconteceu tantos concílios. Lá no começo já foi destacado Alexandria e Antioquia. Digamos assim, 2 representantes, Orígenes, da escola alegórica, e também Inácio, da escola literal. E nem sempre essas concordavam, mas se dispunham a ter um diálogo e, nos concílios, buscavam organizar pelo menos um parâmetro onde trouxesse a serenidade, a paz. E esse diálogo nos possibilitou o cânone da Sagrada Escritura. Primeiro que são os evangelhos. Então, eu quero pegar hoje 2
essas duas escolas para pegar um pequeno texto bíblico que está apontado para vocês de casa. Começa no capítulo 4 de Marcos, estamos aí falando de Marcos, que é leão, que é coragem, que é ressurreição. Capítulo 4, versículo 35, que fala da barca. Jesus está atravessando ali e, de repente, tem uma tempestade, Jesus está repousado, dormindo, e nessa tempestade vem as ondas, o vento, aquele terror, e os discípulos ficam apavorados. E, de repente, eles gritam: Senhor, só vai deixar-nos que a gente morra? Aí Jesus acorda, levanta e fala para a tempestade: fica quieta, fala para as ondas: fiquem quietos, e a serenidade sobressai. Como o Evangelho de Marcos tem o propósito de responder quem é Jesus, então eu tenho que pegar aquilo que eu sei da escola de Alexandria, que é a alegoria, e também da escola de Antioquia, que é a literalidade. Eu tenho que pegar as duas. Por qual motivo, Tiago? E você de casa? Porque é um fato que aconteceu, literal, está ali, mas também tem uma dimensão simbólica muito grande, esse momento. Sabe, Frei Marcelo, eu recebi uma pergunta aqui da Luzia, de Patos de Minas, e eu acho que ela vem bem em encontro a isso. Ela diz assim: Frei Marcelo, vivemos tempos difíceis, guerra, pandemia, problemas políticos, como discernir para que caminho ir? Eu aproveito essa barca de Pedro, que a barca de Pedro para nós é a igreja. Nós somos pescadores e adentramos mar adentro. E às vezes essa barca, ela está furada, mas ela continua indo. Ela recebe retaliações, mas continua indo. E eu gostei muito de um texto que eu recebi do Papa Francisco, que me ajudou muito. Diante das adversidades da vida, ou esquerda, ou direita, que tudo é ideologia. Essa ideologia é melhor? Essa aqui. Não, independente disso. Nós que fazemos parte dessa barca, nós somos de Cristo. E temos que contar com Cristo, que parece que está dormindo, mas não dorme. É interessante isso, né, Frei Marcelo? Porque eu me coloco, às vezes, no lugar da cena, né? Então, você pensa, os apóstolos, o barco vai afundar, Frei Marcelo. A água está vindo, está tomando conta. E como que pode Jesus estar dormindo, estar tão tranquilo? Na nossa vida também é assim. O que a gente faz? No momento de desespero, no momento que a gente talvez não sabe a quem recorrer, como que a gente sai dessa tempestade? Olha, Tiago, eu recorro sempre ao livro da vida. Porque se eu tenho essa passagem da barca, que eles na tempestade acalmaram, eu falo, comigo é possível acontecer também. E vai acontecer. E vai acontecer. E sobre a ótica de Marcos, então, o senhor já estava falando, né? É a coragem, né? Coragem. E a ressurreição. Então, sobretudo nesse tempo, a gente pode dizer que é isso. Precisamos ter coragem, né? Não temer. É isso, Frei? Olha, não temer. Por mais que você veja pensamentos diferenciados, lembrando sempre da escola de Antioquia e de Alexandria, eles buscavam a serenidade no diálogo. Com algumas situações não dá para você dialogar, mas pelo menos você evitar de passar para frente aquilo que não te agrada. E para fechar essa nossa reflexão de hoje, Frei Marcelo, quem é Jesus nessa passagem? Jesus nessa passagem é a tempestade. Jesus é a serenidade. Jesus é o equilíbrio de toda a situação que ali se passa. Jesus é a barca, que é a igreja, que vai sempre à frente, adentra, independente das tempestades da vida.
Eu quero estar nessa barca. E você que está em casa, quer estar nessa barca também? Tenho certeza que sim. Frei Marcelo, quero convidar o senhor nesse momento para a gente chegar aqui pertinho da palavra de Deus, né? Eu vou passar aqui para o lado de cá, o senhor fica aqui. A palavra de Deus, então, ela é esse leme deste barco, né? Que nos orienta, que nos leva, que nos conduz. Muitas pessoas neste momento, Frei, acompanham o programa Com a Palavra, passando pelas tempestades da vida. E eu gostaria de pedir ao Senhor que a luz da palavra de Deus, nesta quinta-feira eucarística, que o Senhor possa fazer uma oração neste momento e conduzir a bênção a todos aqueles que talvez estejam passando por essa tempestade. Senhor, conceda-nos serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar, mas coragem para mudar o que a gente possa mudar, e sabedoria para saber a diferença. E essa sabedoria, busquemos cada vez mais na Tua Palavra, que é a nossa vida. A sabedoria, a coragem, a ressurreição. Hoje é dia de ressuscitar, meu irmão. Ressuscitar seus sonhos, ressuscitar seus projetos, porque existe sim no coração de Deus um propósito para a sua vida. Você vai ficar na sequência do programa Com a Palavra, com o programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti, esse programa que movimenta o Brasil inteiro e traz histórias, e traz testemunhos de pessoas que, mesmo diante da tempestade, encontram força e coragem para vencer. Frei, gostaria de pedir então a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele, na sua infinita misericórdia, sempre nos concedendo coragem, vos abençoe. O Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. E a alegria do Senhor seja a vossa força. Esteja em paz, meu irmão e minha irmã.